Semana passada, o governador Wellington Dias, ele assinou um decreto de calamidade pública em todo o estado, inclusive dando maiores poderes à Defesa Civil. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o secretário da Defesa Civil no estado do Piauí, Geraldo Magela, através da internet, claro. Oi, secretário, bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo ao Bom Dia News. Bom dia. Bom, sobre esse decreto que o governador Wellington Dias ele assinou no último dia 16, como eu disse agora, inclusive ampliando os poderes da Secretaria da Defesa Civil, teve um ponto em específico que chamou a atenção de muita gente, que foi a questão da autorização do uso de propriedade particular. Eu acredito que muita gente talvez não tenha entendido exatamente como deve acontecer esse ponto lá no decreto, e o senhor é a melhor pessoa para explicar para a gente como é que esse ponto determinado pelo governador Wellington Dias deve ser realmente posto em prática. Primeiro é preciso esclarecer que essa questão é uma questão de utilidade pelo poder público de um bem privado, é uma questão que a Constituição garante isso em caso de situação de emergência, porque o interesse público sobrepõe ao interesse privado, é resguardado pela Constituição e também é baseado na legislação federal, inclusive sobre o Covid-19. A Lei 13.9, dia 6 de fevereiro de 2020, publicada pelo governo federal, a Covid-19, ela fala exatamente a mesma coisa que trata o decreto estadual. É necessário no caso o país, né, a União ou o Estado pode utilizar de um bem privado para interesse público, indenizando o eventual proprietário. Também é importante esclarecer que essa situação não está em visão do nosso plano de ação. Também, tudo que está acontecendo em relação ao Covid é novo, tanto na área de saúde, onde os profissionais estão tratando uma doença, uma pandemia com uma doença nova, onde não se tinha ainda medicamentos, vacina, nem tratamento específico. Isso está causando grande dificuldade para o tratamento da própria doença, como também as ações. O Piauí não tinha passado por uma pandemia. Então, toda essa questão que nós estamos fazendo, todas as ações de isolamento, os decretos, construir hospital de campanha, tudo isso é baseado no que está sendo feito em outros países e em outros estados onde a pandemia já está mais avançada. E isso, essa questão de utilizar, só seria utilizado se fosse extremamente necessário e também em perfeito entendimento com o proprietário do imóvel e ainda resguardar o direito dele a ter a indenização pelo período que seria utilizado pelo poder público. E o que foi passado, secretário, é que o entendimento das pessoas, na verdade, é de que o Estado iria visualizar algum tipo de propriedade, falar, eu quero essa propriedade, ela é adequada para mim, e iria ter uma espécie de confiscar de forma, às vezes, nem voluntária por parte do empresário. Então, esse entendimento ele não existe. O governador até chegou a esclarecer alguns pontos, falando que esse tipo de abordagem seria fake news e que o Estado não tinha intenção nenhuma de tomar para si nenhuma propriedade de particulares sem um acordo prévio com o proprietário. Confere? Exatamente. E a gente pode afirmar que é fake news pelo seguinte, porque partiu de membros do governo federal espalhar uma fake news disso, quando o próprio governo federal editou uma lei com os mesmos termos. Então, por isso é que colocamos como fake news. Porque, primeiro, não existe a intenção de se fazer isso no Piauí. Agora, como diz, nós fizemos já vários decretos de emergência, situação de seca, de enchente, não tínhamos feito nenhum decreto de calamidade pública por conta de uma pandemia. Então, são fatos novos que também a nossa assessoria, às vezes, não tem subsídios para fazer. Mas é um fato que se pode acontecer. Vou citar um exemplo. Na Bahia, o governo da Bahia, ele usou o hospital espanhol, que era um hospital privado, que estava fechado, ele reformou e está utilizando como hospital de campanha. Então, aqui também, no Piauí, já está sendo construído o hospital de campanha no Verdão e na Universidade Federal do Piauí.
Então, são coisas feitas, mas isso em comum acordo. Ninguém vai chegar e utilizar, se houver necessidade, que eu acredito que não vai haver, pelo andar da situação. O isolamento funcionou bem no Piauí e não está crescendo assim assustadoramente. Acredito que não vai haver, mas se houvesse isso, que não está assim em mente, já pensando em fazer, já tem um imóvel em vista, se fosse fazer isso, seria procurar um imóvel que se adequasse à situação. Em primeiro lugar, é procurar um imóvel público, e somente se não encontrasse um imóvel público, que houvesse a necessidade, por exemplo, de construir um novo hospital de campanha, é que iria procurar um imóvel privado. Secretário, vocês também receberam autorização, caso necessário, lógico, podem adentrar as residências para prestar, inclusive, socorro. Já foi necessário esse ponto? Também não. Agora, isso também é uma questão muito fácil de entender quando se tem boa-fé. Você imagine que se tem uma pessoa dentro de uma residência que está com Covid-19 e tem dificuldade de locomoção. Então, o Estado vai ser omisso e deixar a pessoa morrer dentro de casa? Não. Ela vai entrar para resgatá-la e levar para ter um atendimento. Então, são essas as questões que, se houver, dizendo que vai ter, mas se houver necessidade, que se poderia fazer isso. O primeiro questionamento que eu fiz para o senhor, talvez algumas pessoas que tenham interpretado errado não tenham observado esse ponto que o senhor deixou bem claro, que tem que ser em comum acordo com o proprietário da propriedade, do estabelecimento, enfim. Se ele não aceitar, é claro que eu acho que vocês, as duas partes, vão tentar achar um entendimento, mesmo que seja legal, para que a função necessária seja exercida. Claro, existe inclusive a questão se sobrepõe ao interesse privado. Se houver uma necessidade, o Estado poderia entrar na justiça e pedir, mas ninguém vai fazer isso, até porque está trabalhando com a emergência, e como na emergência tudo tem que ser muito rápido, primeiro vai procurar, se houver necessidade, vai procurar um imóvel público. Não conseguindo, vai procurar um privado, mas que se tenha entendimento com o proprietário que ele receba aquele valor, sendo indenizado, que ele receba uma indenização por ceder aquele imóvel ou bem para utilização. Secretário, a gente também está vivenciando um período de volume significativo de chuvas, né, caindo em todo o estado. A própria barragem lá de Boa Esperança já vem liberando águas aí há algum tempo, porque já está operando com uma capacidade elevada, uma situação que já não acontecia há muito tempo. Os níveis dos rios aqui no estado também vêm subindo. Como é que a Defesa Civil aqui do estado tem se preparado, tem dado assistência a essas famílias, já que a gente já tem, né, alguns municípios já com decretos de emergência assinados também por conta de calamidade por conta das chuvas? Primeiro, assim, explicar que a Defesa Civil, ela funciona, além de ser um órgão, ela funciona como um sistema. Ela funciona no sentido vertical. Tem Defesa Civil Nacional, Defesa Civil Estadual e Defesa Civil estaduais, municipais. Então, nós trabalhamos mais na situação preventiva. Por conta disso, em janeiro ainda desse ano, fizemos, juntamente com o Corpo de Bombeiro e a ACEMAR, uma reunião lá no Comando do Corpo de Bombeiro Militar com as prefeituras das áreas de risco, onde passamos todas as possibilidades que estavam previstas, como de fato aconteceu, chuvas mais intensas nesse ano do que a média histórica, e que ela se preparasse para tal. E dessa forma aconteceu, e as prefeituras estão respondendo bem, estão atuando para retirar as pessoas de área de risco e colocar em local protegido, tendo ainda o agravante da situação do coronavírus, onde nós alertamos, eles estão procurando fazer isso, é que não coloquem pessoas de famílias distintas no mesmo local, para evitar o risco de contaminação, proliferação de outras doenças, inclusive do coronavírus. Então, isso, estamos trabalhando em um acordo com as prefeituras e atuando à medida que somos requisitados pelo município. Em Defesa Civil, a primeira ação é do município, depois do Estado, depois do governo federal. Então, nós estamos trabalhando com um acordo e tendo um resultado satisfatório, né? Não deixando ninguém para trás. O Corpo de Bombeiros, que é o nosso braço operacional, é quem faz os resgates de pessoas quando estão em locais de difícil acesso e em situação de risco, está também trabalhando para evitar que a população sofra mais do que o que já vem sofrendo.
Bom, então antes da gente encerrar a sua participação, queria só saber porque recentemente a barragem ali do município de Pedro II, ela deixou alguns prejuízos, assustou muita gente justamente por conta desse grande volume de águas, a parede tinha rompido, enfim, o senhor tem informações mais atualizadas de hoje? Como é que está a situação lá em Pedro II, secretário? Essa barragem é uma barragem pequena, uma barragem particular, né, que ela foi construída na zona rural do município, mas com o crescimento da cidade, com a expansão da cidade, foram construídas casas em volta da mesma. Também é preciso esclarecer que a regulamentação da Agência Nacional de Águas diz que cada barragem é de responsabilidade do seu empreendedor, do seu proprietário. Então, em barragens particulares, são os proprietários particulares que são os responsáveis pela sua manutenção. Se ela é federal, no caso do Piauí, o DENOX é responsável pelas barragens federais, dando como exemplo a barragem de Caldeirão, em Piripiri, barragem do Genipape, São João do Piauí, de Bocaina, em Bocaina, próximo a Picos, e das barragens do estado, o IDEP é o responsável, como, por exemplo, barragem de Salinas, barragem do Aquimendes, que era antigamente chamada Pedra Redonda, barragem Mesa de Pedra. Então, esses são os órgãos responsáveis. A barragem de Pedro II era uma barragem pequena, que era particular ou do município, e com o crescimento da cidade foram construídas casas a jusante da parede da mesma. Com a chuva muito forte, ela derrubou a parede, né, ela arrebentou e danificou totalmente algumas casas e outras parcialmente. Graças a Deus não houve vítimas, mas o município atuou para atender a população, nos solicitou ajuda de kit humanitário, o governador Wellington Dias determinou, e a Defesa Civil enviou para lá ajuda humanitária para essa população, e as pessoas já estão em situação resguardada, né, não correndo mais riscos.